Tá ótimo, Edno e Silvio, depois o João Pedro vai apresentá-los, tá bom? Mas quem está vindo pela primeira vez, faz favor pode levantar e se apresentar. Seja bem-vinda, Soraya. Na terça. Vocês são de onde? Aqui? Matozinhos? Perto de Pedro Leopoldo. E o seu nome? Sandra. Sejam bem-vindos. Cris, você trouxe aí a favor. Boa noite. Muito bom. Obrigado. Laila. Mais alguém? Primeira vez, não, né? Então, nós vamos passar a palavra ao João Pedro. Ele vai fazer a apresentação da Edna, do Silvio, e vai fazer a prece inicial em nome de todos nós. Eu estou com o microfone. Ok? Depois suspira, né, João? Bom, pessoal, então hoje nós estamos recebendo duas pessoas muito queridas aos nossos corações, a irmã Edna e o irmão Silvio. Alguns já conhecem a irmã Edna pelos estudos que ela faz conosco no Instagram. Eles estão lá em Recife, à frente de trabalhos espíritas muito importantes. O Lar da Redenção é o principal. A irmã Edna também tem muita conexão com o Centro Espírita André Luiz, lá de Recife. É uma pessoa que nós amamos, de cujo trabalho nós gostamos muito, que nós temos em altíssima estima, com quem nós já aprendemos muito ao longo desses anos estudando os livros de André Luiz. Ela está falando que não, mas é assim, alguém que tem muito conhecimento, tem uma formação acadêmica e espírita muito rica e que vai dividir conosco hoje um pouco da trajetória dela no espiritismo, um pouco dos estudos pelos quais ela já passou e que serão, com certeza, muito enriquecedores para todos nós na noite de hoje. Então, a gente está muito feliz e muito grato em receber os dois aqui. Hoje a irmã Edna vai estar com a palavra emocionada já aqui. É alguém que a gente acredita que está conosco há muitas vidas. Então, é um banquete espiritual que a gente espera que todos aproveitem e nós também. Antes de nós iniciarmos, então, eu passar a palavra para ela, eu vou fazer a prece inicial. Depois a gente passa para a irmã Edna e ela começa tudo que ela tem para dividir conosco propriamente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, a presença do teu Santo Espírito. Não há, Jesus, como nós temos te dito recentemente, alegria maior do que estarmos reunidos em teu nome, na presença de pessoas amadas. Nós sabemos, Jesus, que os nossos débitos são muito grandes. Nós sabemos, Mestre, que a caminhada é muito longa, mas nós afirmamos aqui a certeza de que indefinível e inesgotável é a nossa esperança no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. E tudo, Senhor, que nós fazemos é para aproximar o nosso coração do teu coração. Então, auxilia-nos, Mestre, mais uma vez nós te pedimos a encontrar-te na presença dos nossos irmãos e irmãs que sofrem aqui
na face do planeta Terra. Ajuda-nos, Mestre, a encontrar a tua herança de misericórdia na presença do sofredor e ajuda-nos, Senhor, a entender que é amando que nós construiremos um degrau seguro de ascensão espiritual, construindo, Mestre, o teu reino por nós e em nós, o teu reino de felicidade e sabedoria, onde nós, Jesus, estaremos sempre contigo, como o Senhor já está conosco. Dá-nos, Mestre, olhos de ver e ouvidos de ouvir espiritualmente, para aproveitar tudo que a nossa irmã tem a nos passar nesta noite. E ajuda-nos, Jesus, a compreender os nossos esforços de sabedoria, intelectualidade e cultura, que só o amor é a pedra mestra sobre a qual nós podemos construir a nossa redenção espiritual. E é assim, Jesus, querendo mais serviço na seara cristã, que todos nós, num júbilo de felicidade e gratidão, lembramos a tua linda e santa imagem, e mais uma vez, ajoelhados espiritualmente, nós te dizemos: hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito, Mestre, ser conosco aqui nesta noite e por toda a eternidade. Que assim esteja. João, seu microfone está piscando, eu acho que ele tem que estar. Melhor. Maria, para você aí. Da paz. Uma emoção imensa, eu estou tremendo. E alegria é grande, Não, tá ok, porque mas eu acho que isso aqui... é como se eu estivesse retornando, né? Ao lado das pessoas que a gente ama muito, de vidas passadas. E aqui está presente também, além do João, do Geraldinho, nosso querido Cris, a nossa querida Laila e todos vocês que a partir de agora nós vamos estar sempre unidos, em nome de Jesus. Não importa as paredes físicas, o que importa é o nosso coração. A união é interior. Nós estamos num momento de transição planetária, mais do que nunca, para nós nos unirmos e seguir realmente o espiritismo cristão. Nós não podemos nos afastar de tudo aquilo que nós recebemos de herança do Pai. Então, é preciso nós estarmos focados no nosso objetivo, nas diretrizes cristãs, para a gente não ficar vulnerável aos ataques, não é isso, meus irmãos? Então, eu estou aqui para conversar com vocês, para falar de um tema que os meninos nos convidaram, que é sobre o trabalho de materialização dos dois lados, da cura do espírito incorporado, ou através da psicofonia, como também do trabalho dos físicos, do médico de ectoplasmia, que é um trabalho belíssimo. Nós sabemos que no passado as pessoas usavam como forma de curiosidade, não é? Aquela coisa de saber se era o espírito, se não era, se era veracidade ou não. Hoje, os tempos mudaram. Eu faço entrevista numa nossa clínica fraterna, na nossa viagem, lá em Recife, né, no Centro Espírita Lar da Redenção. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha no Instagram. Viemos também do André Luiz, porque nós implantamos com a nossa mãe, que era presidente, agora meu irmão está na frente, mas depois saímos para fazer uma outra asa também do trabalho de cura. Então, a asa norte é o André Luiz e a asa sul é o Lar da Redenção. Então, como nós falávamos, nós fazemos entrevistas no atendimento fraterno, na triagem, as pessoas quando vão pela primeira vez e querem fazer uma consulta, o que é que acontece? Só um minutinho. Que está transmitindo, só para a gente ver o microfone. Normalmente. Se ela está piscando. Você vai cambiar o cabelo? Não. Ele está desligado. Deixa eu passar isso aqui. Deixa eu passar isso aqui. Quer que eu comece? Deixa eu só. Isso é uma benção, gente.
Tem problema nenhum, a gente começa tudo de novo. Do coração, gente. Gente, vamos dar início a um trabalho que Jesus está sempre conosco e a gente tem que continuar firme com Jesus, sendo espíritas cristãos e tendo cuidado para não sermos desviados. Então, é preciso nós estarmos orando, vigiando sempre, não é? Continuar com a nossa tarefa, porque todos nós temos uma missão. A missão não é somente aquela de missionários, né, do alto, que vêm especiais, mas tem missões mais pequenas, no anonimato, que precisamos dar continuidade. E lá em Recife, nós estamos à frente, eu e meu marido, que está aqui presente, que é o presidente do Lar da Redenção. Vem aqui, filho, para o pessoal. Já viram? Não, o pessoal que está aqui online, Silvio Beltrão, que está aqui. Ele é o presidente lá do centro, e nós também viemos do André Luiz, que é um centro espírita mais antigo, que nós fundamos com a nossa família, e que minha mãe passou muitos anos sendo presidente, mas ela agora tem 94 anos, e quem toma a frente é meu irmão, e nós fundamos uma outra asa, um outro local, que é a Zona Sul. Então, ficaram as duas asas, da Zona Norte e a Sul, com os mesmos trabalhos, que nós... É um centro espírita, como outro qualquer, que tem todas as atividades, os estudos, o trabalho de desobsessão, o trabalho social, o trabalho de evangelização, mas também, não só essas atividades comuns, mas temos o trabalho de cura. E é isso que nós fomos convidados hoje para falar sobre esse trabalho, meus irmãos, porque o trabalho de cura sempre existiu. Só que no passado, né, as reuniões de materialização, por exemplo, falávamos antes aqui, eram mais por curiosidade, por pesquisas, comprovações. Né? Isso a gente sabe que as pessoas são curiosas e nós temos dificuldades também, atualmente, sobre isso. Então, é preciso também nós falarmos quando chegam as pessoas na triagem, quando chegam para fazer o atendimento fraterno, e a gente observa que muitos têm mediunidade de efeitos físicos e não sabem. Acha que a luz apagou, né, queimou a luz, acendeu a televisão, né? Se eu fizesse a pergunta aqui, eu acho que todo mundo teve alguma coisa. E todos nós produzimos uma substância chamada ectoplasma, mas existem variações, existem adendos com relação a isso. E é preciso nós nos aprofundarmos, porque a gente não pode guardar na gaveta aquilo que Deus nos deu como talento para nós utilizarmos para o bem. Não é isso, gente? Exato. Então, a mediunidade de psicofonia é algo mais fácil de você desenvolver. A psicografia, não é isso? Mas a de cura não é fácil, porque exige um comportamento diferenciado. Então, quando a gente fala, né, em trabalho de cura, a gente não só fala das reuniões de materialização, mas a gente fala também nos trabalhos que nós usamos o médium de psicofonia, que tem a mediunidade de cura e que pode doar o seu ectoplasma, o seu magnetismo, juntamente com a espiritualidade, com os fluidos que são em conjunto trabalhado, para ajudar o próximo. Porque quem vai a uma casa espírita ainda hoje são pessoas que precisam de tratamentos. Não é isso? Muito raro as pessoas vão para um trabalho de profilaxia, um trabalho de prevenção. A maioria vão para um trabalho de tratamento, para buscar alguma coisa. Então, lógico, nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos convida a fazer o mergulho do autoconhecimento, que é Jesus redivivo a cada dia. Mas as pessoas, além disso, elas vão buscar um lenitivo para apaziguar a sua dor. E a dor, para eles, é a dor física, porque confunde a dor física com o sofrimento da alma. Muitas vezes nós ouvimos Chico Xavier falando, através do Geraldinho, né,
que ele dizia, eu tenho uma dor, mas eu não tenho sofrimento. Não é isso? Eu não sofro. E isso é uma grande diferença, porque nem todas as pessoas que vão à casa espírita, elas compreendem isso. Elas não sabem que existe a dor da alma e o sofrimento. Esse sofrimento, ele é passageiro no sentido dessa dor física, mas o sofrimento da alma, ele é imenso, e é preciso você parar para você fazer um trabalho, não é, doutrinário consigo mesmo, um trabalho de reforma íntima, que é o convite. A gente, às vezes, não sabe, porque muitas casas espíritas não convidam essa pessoa e não trabalham esse lado. Então, nós utilizamos o trabalho terapêutico do tratamento, mas também o trabalho de prevenção, que são os estudos na casa espírita. E é por isso que nós estamos aqui, para nós aprendermos cada vez mais, tomar a consciência de que precisamos abrir a nossa consciência e fazer um leque de conhecimentos daquilo que Deus nos proporcionou. Então, a gente sabe que esse tônus que existe, o tônus magnético que todos nós sabemos que existe, dessas energias potencializadas de amor, para que seja atuado no corpo físico, para que seja absorvido no corpo físico, é preciso uma transmutação, certo, gente? Essa transmutação, logicamente, se for um espírito evoluído, encarnado, não precisa de tamanhas dificuldades, não é? De tamanhos argumentos, ou seja, de tamanhas situações para fazer esse trabalho. E Jesus não tinha, né, dificuldade nenhuma. Essas potencialidades de amor era direta, não é isso? Porque nós temos 3 fluidos básicos: o fluido energético, o fluido vibrante e o fluido divino. Nós usamos os 3, os básicos, são os mais conhecidos. O fluido energético é aquele que a gente atua diretamente no corpo físico, nos trabalhos de cura, nas atividades de psicofonia. Por exemplo, na nossa casa, nós temos algumas salas de tratamento. As pessoas fazem a consulta e ali a gente escuta aquela queixa, a gente tem uma anamnese, um trabalho assim, voltado para saber realmente o que é que essa pessoa tem, porque às vezes a pessoa não sabe externalizar. Às vezes a gente pergunta, o que é que você tem? O que é que você sente? Não sei, uma coisa, né? Parece uma coisa e fica para lá e para cá e não sabe explicar. Mas aí, com as perguntas, nós vamos detectando se é de origem emocional, se é de origem emocional ou espiritual, se é de origem física, emocional, espiritual, ou se é de origem física e espiritual, mas pode desencadear algo mais profundo, ou se tem alguma coisa de vidas passadas ligada à parte emocional, que vem com uma tendência e que você quer sair daquela situação e não consegue. Então, existe um leque de sintomas, não é isso? E que eu preciso escutar, e que todos são trabalhados na nossa casa para saber escutar, passar para essa triagem, esse papel, né? Que é o questionário, e nós direcionarmos as salas. Existe a sala do tratamento físico, quando a gente sabe que já instalou no corpo físico. Esses médios, para chegarem a trabalhar nessas salas, eles precisam de estudarem. Primeiro tem que estudar toda a qualificação, a gente faz uma avaliação se realmente estudaram, né? Tem que ser uma coisa bem organizada, disciplinada, viu, gente? Não é assim, não, eu vim de tal centro, eu sei de tudo. Você veio de lá, mas você está aqui, você precisa se familiarizar com o trabalho da casa, com os amigos, e também, não é? Porque às vezes a pessoa esquece, a gente diz assim com jeitinho, não é isso, Geraldo? E precisa de se aprofundar. Então, existe um trabalho de 6 meses de avaliação para saber se existe a pessoa no monitor correto e sabe lidar com o trabalho básico dessa avaliação, expondo, né, determinados tipos de temas dentro da doutrina necessário para nós verificarmos se realmente essa pessoa tem conhecimento, porque também é uma coisa chata. Você veio de uma casa espírita, você já estudou, né, toda a codificação, ou então, se está faltando a Gênese, o livro Céu e Inferno, por exemplo, não falo nem obras póstumas, que muita gente não sabe, né? Muita gente não leu ainda obras póstumas, né? Mas eu falo assim, os básicos, não é? Os livros básicos. Então, essa avaliação já direciona esse trabalhador
para a sala de estudo correta. Então, passa 6 meses, depois ele vai direcionado para a sala correta de estudos. Nós fazemos uma avaliação, né, da pontualidade dele, da assiduidade, do interesse, porque às vezes no começo a pessoa tem aquele afã, aquela vontade, mas depois vai diminuindo. Não é, gente. Não é aqui, não é lá fora, não é? Eu sei que aqui não existe gente assim, mas lá fora existe muita gente assim. Então, a gente faz tudo isso com o maior amor do mundo, as pessoas são preparadas, essa aula é muito didática, entendeu? Não é uma coisa só, não é uma oratória, não é palestra, é algo mais comunicativo, e a gente traz assim, coisas dentro da doutrina que eles passam, porque não são cursos, não existe curso dentro da doutrina, existem estudos. Então, a gente procura direcionar cada caso é um caso, não é isso? Cada um tem um tônus diferente, não é isso? Vibracional, um tônus magnético, não é isso? Um grau de evolução, um grau de entendimento. Todos são importantes. Não existe ninguém que não seja importante na casa espírita. Aquele que está iniciando, ele tem a sua característica e ele vai ser importante em algum trabalho. Então, a gente vai conquistando essas pessoas pelo lado da importância que ele tem para nós, porque todos nós somos importantes, né? Não existe ninguém que não seja importante, não é isso? Então, a gente faz isso e aí chega ao término de determinados estudos necessários, inclusive sobre fluidos, que eu trouxe aqui uma lista de livros que a gente já estudou sobre fluidos, porque após a leitura da doutrina, do conhecimento, precisamos estudar fluidos. É porque tudo é fluido, não é? Então, dos fluidos mais básicos são esses 3 que eu estava falando, que é o fluido energético, o fluido vibrante e o fluido divino. Esse fluido divino é aquele que é através do passe da água fluidificada, da prece, não é isso? Dos trabalhos espirituais. Esses são os fluidos divinos, que dependendo da sua vibração, você vai ser utilizada com maior potencial do seu talento, né? O Evangelho no Lar, né, com os meninos, maravilhoso, ninguém deve deixar de assistir, porque realmente explica a nós com relação a esses talentos. Então, se eu tenho o talento de utilizar esses 3 fluidos, o básico possível, eu tenho que fazer o mais rápido. Eu tenho que fazer isso na minha casa com meus filhos, não é? Antes de dormir, aplicando um passe. Eu estou usando o fluido divino, porque eu estou sendo intermediária do alto. E ninguém entende que esse fluido divino, nós temos uma potencialidade imensa para utilizar nessa simbiose, nessa sintonia, fazendo o leitinho do meu filho, fazendo a vitamina, fazendo a papinha, não é isso? Então, eu estou ali utilizando esse fluido, porque eu estou tirando do mais secreto pensamento, é o amor. O amor, meus irmãos, eu comecei falando do amor e vou terminar, né? Quando eu terminar, vou falar do amor, mas é onde nós estamos vibrando mais, né? Esse tônus magnético mais energético que existe da sua potencialidade é o amor. Mas para absorver nos corpos físicos, eu tenho essas 2 fontes. Eu estou falando do trabalho, utilizando a mediunidade de cura de efeitos inteligentes. Os efeitos físicos a gente vai dizer depois. Porque os efeitos inteligentes eu estou utilizando a mente, não é isso? Mas todos nós não podemos também doar o meu magnetismo. Então, eu estou doando o meu magnetismo, utilizando o fluido divino sem precisar de ser um médio de efeitos físicos. Eu sou um médio de cura, porque eu estou utilizando o fluido divino, porque eu posso dar um passe, e eu sei que o meu passe vai, o meu fluido, né, que é o meu tônus magnético, que é esse fluido magnético, e juntamente com o fluido divino. Mas o outro tipo de fluido é o energético. E aí, você quando desenvolve essas questões da leitura, de como manipular essas energias, porque não existe, já ouviu falar do Mago Negro, não é isso? Não é tão bonito, não, Mago Negro? Mago Negro nada mais é do que nós, médios, que trabalhamos, direcionamos aquela energia para o bem. Mas tem gente que direciona para o mal. Então, no trabalho com fluido energético, eu estou direcionando para o bem as minhas energias,
juntamente, logicamente, com ajuda espiritual, porque é da casa espírita, mas eu vou direcionar naquela área que está lesada, mas antes disso, utilizando os chakras, né, isso, centro de força, que aí a gente sabe que eles são condensadores, e que faz esse trabalho maravilhoso conosco, juntamente com os espíritos. Mas sempre nessa sala de cura, onde utiliza o fluido energético, nós aproveitamos para utilizar os médios de efeitos físicos, porque junta o útil ao agradável, entendeu? Agora, eu trago esse médio que já se preparou em termos de estudo, mas também se preparou e vem se preparando moralmente. A boa vontade, o bom senso, os pré-requisitos necessários, não é? Seguindo, respeitando todas as normas doutrinárias, normas cristãs. E aí, nessa sala, alguns médios têm que se abster também de algumas determinadas dependências. Porque quem usa o ectoplasma, quem usa o trabalho de doação desse ectoplasma, ele não pode ter algum vício como o fumo, né? A nicotina, o álcool, a carne, além dos pensamentos. Tá certo? Por quê? Porque esses três, principalmente o fumo, o cigarro, a nicotina e todas as demais drogas, elas produzem elementos deletérios. Então, o que é que vai acontecer? Esses fluidos deletérios, eles vão estar saindo pelos poros. Observe quando você chega ao lado de alguém que fuma. Não sou nada contra quem fuma, viu, gente? Porque a gente já sabe os critérios científicos, mas a gente está falando de um trabalho dentro da casa espírita, voltado para a cura, e dentro de uma sala que é para fazer as intervenções cirúrgicas nas células doentes, não é isso? Então, esse fluido, que ele é potencializado no amor, para que seja absorvido na célula, como é o seu nome? E o seu? Paula, Gustavo Paula. Ele faz de conta que aqui tem uma maca, né? Eles estão deitados, já sabe a queixa lá fora, aqui não se fala nada. Então, o médium, com o espírito, através da psicofonia, vai até a eles e vai diretamente ali, naquele local, onde há necessidade de uma transfusão fluídica, que não é o passe comum. É um trabalho voltado para essa transmutação, que não é através de um médium na materialização, que a gente nem começou a falar, a gente está começando ainda no trabalho da casa espírita. Mas ele não é um intermediário, ele não é um médium também de efeitos físicos, porque quem não sabia vai ficar sabendo, né? Basta acordar à noite, ver alguns estalidos, alguma coisa, algum barulho. Então, essa pessoa, ela tem, mas não sabe. Mas aí ela vai se preparar, ela vai estudar e ela está na sala 1. Então, ela ali, com o tipo de fluido, além do magnético, né, além do normal comum, ela produz um fluido chamado ectoplasma, que é a produção maior, fica localizado no sistema nervoso central. Então, se a gente for buscar os livros de André Luiz, psicografados de Chico Xavier, não precisa nem buscar os leques dos outros livros, mas no Missionários da Luz, Mecanismo da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, Libertação, fala sobre reuniões de materialização e trabalho de cura. Então, é preciso nós nos aprofundarmos mais. E aí, neste momento, a pessoa vai saber que essa transmutação, ele está sendo intermediário do seu fluido ectoplasmático para penetrar nessa célula e fazer um trabalho de transmutação de célula para outra célula. Isso é só uma sala. Aí tem a outra sala, que é no perispírito, a outra sala, que é nos corpos mentais, a outra sala, que é a parte psiquiátrica, psicológica. Mas aí vamos analisar o trabalho de cura como é. Essa pessoa precisa de não comer carne, o médium e o paciente. 72 horas é na materialização, mas para um trabalho de cura são 48 horas.
Porque a carne, o fumo, eu já disse que esse fumo, cigarro, as drogas ingeridas de maneira geral, elas contaminam o ectoplasma. Então, para o médium de cura, ele não pode, não é só que não deve, não, ele não pode. Porque ele está contaminando o seu ectoplasma e vai contaminar também, olha. O paciente também, se usar cigarro, ele tem que passar uma semana, pelo menos, com abstinência do cigarro. Porque aí ele vai contaminar. Havendo a transfusão, contaminou ali e ali. Ajudou em alguma coisa? Não. O álcool, ele aspira todos os nutrientes que você se alimenta. Por exemplo, nutrientes, vitaminas diversas, né, que você de alimentos que você absorve, se preparando para o tratamento. O que é que vai acontecer? Quando você é usuário de álcool e que você, nas vésperas, usou, esse álcool ele vai eliminar, ele vai expurgar todos os nutrientes. E esse ectoplasma vai servir para alguma coisa? Também não. Olha, gente, está vendo como é difícil? É por isso que as casas espíritas não fazem. Porque há uma certa dificuldade. E olha que nós falamos até agora somente do cigarro e do álcool. Imagine outras situações, não é isso? Então, ali, eu estou falando inicialmente só desse trabalho, porque eu não sei nem quanto tempo a gente tem, a gente vai começar a materialização agora. Aí essa pessoa foi contemplada para fazer um tratamento de materialização. Porque para fazer, porque a gente sabe que materialização é direto, não é isso? Não é direto, não existe mais um intermediário do efeito inteligente da psicofonia, da energia daquele médium. Mas o médium que fica na cabine, lá nós temos 4 cabines de materialização. Então, são 4 médios. Ultimamente, a gente não está fazendo, depois da pandemia, porque alguns trabalhadores saíram, mas estamos retomando os estudos e a preparação, lentamente, gradativamente, sem pressa, para nós termos confiabilidade, seriedade no trabalho de um trabalhador que quer realmente cooperar com Jesus. Então, esses foram contemplados. E aí a gente faz uma reunião 15 dias antes, e a gente pergunta se tem algum vício, se não tem, se tiver algum vício, alguma coisa, tem que fazer um tratamento de 15 dias, aliás, desculpa, de 15 sessões de desobsessão, depois volta para fazer uma avaliação, aí faz mais 15 sessões de cura, faz avaliação, às vezes é preciso ir para um psicólogo, não é? Fazer um tratamento, porque às vezes a pessoa quer largar daquele vício, mas não consegue sozinho, não é isso, gente? Então, a gente faz um trabalho macro e não só micro. Mas vamos dizer que essa pessoa, ela foi liberada para o tratamento, porque não vai todo mundo. A Edna adoeceu, está com câncer, vai, não são todos que têm uma enfermidade grave que são convidados, porque essa pessoa pode prejudicar o médium que está na cabine. Interessante, né? Porque esse ectoplasma, meus irmãos, ele é um fluido que ele é produzido dentro do citoplasma, do sistema nervoso central, certo? É um dos, porque Chico Xavier sempre falou que não é um único. Tem outros segmentos de alguns espíritos que falam que é o único, mas existem outros, né, outros segmentos, não só nessa produção desse citoplasma, que a gente ainda não compreende, por conta ainda do nosso grau, que é muito ainda inferior. Mas, atualmente, no ser humano, é dentro do citoplasma. Porém, ele fala que existe, o André Luiz fala que existe 3 tipos básicos, que é justamente o A, o B e o C. O A é a produção justamente que vem da espiritualidade. Então, são fluidos, ele não fala nem ectoplasma, ele fala fluidos, eu prestei bastante atenção, fluidos que vêm do mundo espiritual e que atuam juntamente com a equipe espiritual daquela casa, com os trabalhadores da casa,
preparados espiritualmente, que não passaram 15 dias sem comer carne, que não comem, o ideal era não comer carne mais, tá certo? Se alimentar de frutas, de legumes, pelo menos uma semana antes, para limpar o organismo, desintoxicar o organismo, porque nós sabemos que a carne vermelha produz uma adrenalina, quando o boi vai ser abatido, ele tem uma sensação, e ele quer se defender ali, inconsciente, e aí ele produz na corrente sanguínea adrenalina, que se transforma em amônia. Não é? E essa amônia, o que é que acontece, gente? O que é que a gente usa com amônia? Quando alguém está, vamos dizer, não está acordado, né? Desmaiou. A gente coloca amoníaco, não é isso? A pessoa acorda ou não acorda? Pronto. E também para a limpeza. Tem muita gente que utiliza para a limpeza da casa. Não é isso, Cris? Cris é que sabe dessas coisas, né? Que limpa ali, na faixa, tudo, não fica nenhum. Pois é, a limpeza, muita gente utiliza. Então, o amoníaco, quando ingere na sua corrente sanguínea, porque o sangue ali daquela carne fica impregnada de amônia, o que acontece? Vai diretamente para o ectoplasma. Olha que coisa interessante. E aí vai fazer o quê? Eliminar, não vai dar certo. Por isso que não pode comer carne. Nem os pacientes e muito menos os trabalhadores. Então, gente, por isso que é sério. Porque a carne, a abstinência, não é, de uma série de fatores. A roupa. Muita gente diz, Edna, por que vocês usam essa roupa, né? Agora a gente vai dizer. A gente sabe que atualmente existe uma escassez de médios de efeitos físicos, não é isso? Mas aqueles que existem, nós precisamos aproveitar o ectoplasma para não ficar em desuso. Porque muitas vezes a pessoa adoece por conta da quantidade de ectoplasma que existe no órgão da pessoa que está ali adoecendo. Imagina, gente. Então, essas pessoas, quando vão para um tratamento, ela precisa de compreender que ali é algo muito minucioso. E quando a gente observa um espírito materializado, porque como é o ectoplasma? Como é que surge o ectoplasma? Depois dessa transmutação, como Zé Grosso fala no livro Materializações Luminosas, não é isso? Como nas materializações de Fraternidade Irmã Sheila, não é isso? Então, tem um dos depoimentos de Zé Grosso, de Sheila, né? Em outras casas também, mas a gente vai pontuar aquilo que está escrito nos livros para a gente compreender. Então, depois que existe essa transmutação dos fluidos espirituais com o fluido do médium e com os fluidos da natureza, porque o A, B, C, o A da espiritualidade amiga, o B dos médiuns, tanto da cabine como aqueles que estão ali cooperando, que são sustentadores, e são utilizados também para ajudar nesse ectoplasma, nas medicações trazidas da terceira ordem, que é da natureza, dos vegetais, da floresta, dos animais. Eu disse, Edna, como é que nos animais, né, nos vegetais, não tem a célula? E no reino mineral também existe, porque na natureza existem as forças energéticas. Não existe citoplasma, mas aquelas forças energéticas são utilizadas para o tratamento, não é, geral ali, para as medicações que são direcionadas nos pacientes. Então, ali, a sala de materialização, vamos dizer que a gente coloca 8 macas, próxima à cabine, às cabines. O espírito se materializa, o ectoplasma é uma substância branca, gelatinosa, que parece um creme de barbear, por exemplo, tem um odor diferente. E começa a se materializar de baixo para cima, são retirados todo do médio de efeitos físicos, algumas partes também dos sustentadores, mas a maioria pode ser total ou parcial, depende da vibração dos trabalhadores. Se tiver uma vibração de inveja, de ciúme, entendeu? De maldade, de curiosidade, isso prejudica. A materialização é só parcial, às vezes é só as mãos, às vezes é só um vulto. Não existe materialização luminosa quando existe alguma vibração negativa. Então, e muitas vezes,
eles não utilizam o seu próprio perispírito por conta da vibração que está baixa. Utiliza o perispírito do médium. Por isso que muita gente fica com dúvida achando que é o médium que está enganando. Aí é que é um problema. Porque as pessoas que estão ali dizem, não, isso aí é um médium, você não viram, não. Isso não é espírito. Mas é por conta da vibração, que a maioria das vezes, o perispírito do médium que está ali deitado é utilizado por quê? Porque eles aguentam mais, já vivem aqui nessa vibração densa, pesada, então essa vibração do perispírito é muito mais favorável para receber aquelas energias deletérias e não adoecer tanto. Mas aí a gente não usa 100% do ectoplasma, porque o médium pode adoecer. A gente usa 70%, porque dos 70%, 40% volta para o médium. E os outros 30%, eles são jogados fora por conta dessas vibrações deletérias. Imagina, gente, mesmo preparando, ainda existe isso. Por isso que muitos espíritos não aceitam, não querem. Os encarnados também, porque você lidar com a mente humana não é fácil. E esses médicos de efeitos físicos ficam fazendo o quê por aí afora? Porque existe. Eu não sei porquê, lá no André Luiz, no André Luiz, desculpa, não existia muito, mas no Redenção, há uma concentração de médios de efeitos físicos. Parece uma coisa, né? Mas não é. Não é coincidência. Então, quando esses espíritos se materializam e se distanciam da cabine, há um perigo imenso quando se aproxima próximo aos pacientes. Por quê? Por conta da vibração. E o médium lá dentro pode desencarnar. Desaparecer um membro, um órgão. E muitas, por exemplo, o William Crookes, eu acho que Richard Richer, eles fizeram experiências e verificaram que muitos médios, naquela época, começaram a passar mal, porque existiam pessoas que estavam bebendo, que estavam fumando dentro da sala. Né? E ela começou a vomitar, passar mal, ter dores físicas, ficar prostrada depois. E você perde quilos, 3 quilos, 2 quilos, em cada materialização, principalmente os médios de cabine. Porque quando a gente doa ectoplasma, a gente também perde o tônus vital. Então, é por isso, meus irmãos, que nós temos que participar de uma reunião dessa com muita fidedignidade. E é preciso muita abstinência, muita segurança. Eu comecei a participar a partir dos 11 anos de idade. Nós íamos a uma cidade próxima, meu pai, meu irmão mais velho, que era Edson, não sei se vocês lembram, já ouviram falar, Edson Queiroz, que trabalhou com o Dr. Fritz. E aí eu sempre admirei muito, né? Era sempre ao lado dele, ajudando de alguma forma. E nós íamos para as reuniões de materialização com meu pai. E era uma cidade vizinha próxima. E lá nós tínhamos a oportunidade de entrar nas cabines. E as cabines eram forrada, né? Sem ter nenhum tipo de barulho, ali era bem assim, equipada, no sentido de ter só uma cama, uma maca, uma camazinha confortável, que o médium ficava profundamente deitado ali. E mais nada. Então, quando eu entrava, na maioria das vezes, eu via materializando os objetos que iam serem tratados, que as pessoas recebiam tratamento. Agulhas, né, seringas, com o líquido, aquele azul neon, que é o ectoplasma. O ectoplasma, quanto mais a equipe harmonizada, mais o ectoplasma é luminoso e mais muda as cores. Certo, gente? Porque o ectoplasma foi feita uma pesquisa, então existe fosfato, existe cálcio, existe... Esqueci agora. São 4 tipos de elementos. Hein? Não. São 4 tipos de elementos básicos. Principalmente, existe um que produz, daqui a pouco, acho que daqui a pouco a gente diz, que produz realmente a luminosidade. Mas para haver essa produção dessa luminosidade, né, dessa luminosidade, é preciso que a pessoa abstenha
e que tenha ingira esses alimentos que produzem, que limpa o organismo e que seja favorável, toda a equipe seja favorável a essa coesão, esse equilíbrio do pensamento. Mas aí o que acontece? Eu entrava lá, todas as vezes, umas 10 vezes, ou acho 12, e eu via uma bacia materializável e os instrumentos cirúrgicos, que eram seringas, que eram bisturis, né? Mas não sei como, mas ali tinha umas tochas, umas bolas de algodão em cores, eram azuis, vermelhas, amarelas, imagina. E eu me lembro que eu fui fazer um tratamento lá. Eu tinha problemas de sopro, né? No coração tinha um sopro. E aí eu precisava de fazer um tratamento que eu não tinha desenvolvido, né, ainda. Eu já tinha 11 anos, mas eu tinha um corpo de criança. Então, eu fui fazer esse tratamento e eu me lembro que os espíritos, um era o doutor Adolfo Frites, materializado, a outra era a Sheila, que materializada, eu via se materializando dentro da cabine. O outro era o doutor Zuatra, o cardiologista, que andava comigo abraçado no meio da sala, na frente de todo mundo. Imagina, gente. E a gente, quando estuda hoje, a pessoa não pode pegar no espírito, nem apertar o espírito, porque o médium pode sofrer, não é? Uma dor muito grande. Como é que é o nome? Gustavo, desculpa, eu estava esquecido. Eu estava olhando aí, tem uma... Então, pode sofrer, né? uma situação súbita ali e perder um membro, né? E depois, para voltar, fica mais difícil, precisa de uma concentração muito grande, umas orações. Mas, naquela época, imagina, gente, quando a quantidade de ectoplasma era grande, e os médios eram todos doadores de ectoplasmia, existia uma quantidade pequena de pacientes, que hoje em dia é grande, né? Lá, quantos pacientes são? Filho, mais ou menos uns 20, né? Para serem atendidos. Então, lá nesse lugar, acho que tinha uns 8, né? Comigo. E eu ficava encantada, porque eu andava com esse espírito que fazia parte da equipe. E eu não tinha medo. Me lembro que ele tinha um turbante na cabeça, né? E que eram materializações sem aquele pano que a gente verifica, não é isso? Não tem os panos que bota por cima. Aquilo ali é ectoplasma. E a gente fez um estudo com La Rosas e com Luiz da Rocha Lima, no Frei Luiz, que eu fui convidada para trabalhar lá. E a gente fez um estudo que aquilo ali, aquele ectoplasma, aquele pano, ele é feito de uma planta chamada linhão, que é da família do algodão. E aí, esse linhão é feito um tecido grosso, bem grosso, que eu já peguei, e ele é feito um xadrez, que ele impede os fluidos deletérios. Por isso que André Luiz fala em fazer uma ionização, né? A limpeza antes, para limpar as questões dos fluidos deletérios que existem naquela sala, naquele ambiente, por conta das vibrações. Então, essa ionização inicial justamente era para eliminar qualquer tipo de bactérias, né? Por isso que é bactericida a questão para ionizar, e é necessário fazer isso. Mas, mesmo assim, eles fazem esse anteparo para não prejudicar o médium. Então, aquilo ali que é feito, retirado desse reino vegetal, e após a materialização, eles vão ali se materializando e o tecido vai cobrindo todo, mas só fica mais o rostinho, não sei se vocês perceberam, porque aí protege completamente. E eles ficam até próximo às macas. Hoje em dia não vai até lá, como eu andei, né, abraçada, é muito difícil, gente. Por quê? Porque a vibração dificulta. Lá no Frei Luiz, que eu também participei, né, depois do São Lourenço da Mata, o nome da cidadezinha que eu participava, o médium desencarnou, e aí a gente passou a fazer a materialização numa outra casa, né? Mas aí a gente começou aí no Frei Luiz. Fomos convidados, e lá nós participamos. Foi quando nós também conversamos com nossos familiares desencarnados. Esse meu irmão já havia desencarnado, meu pai. E aí, mais uma vez, imagina, gente, olha o meu compromisso nessa área, né? Dentro da cabine, conversando com o Frederico von Stein,
que era o espírito que trabalhava lá no Lar Frei Luís, nas reuniões de materialização. Era um médico alemão, no Rio de Janeiro, lá de Frei Luís, no Rio de Janeiro, na Boiúna. Não sei se vocês já ouviram falar. Trabalhei muito lá na época de Luiz da Rocha Lima, depois de Gazola, que a gente foi convidado. E aí eu entrava nas cabines, né, para conversar com os espíritos, receber orientação, para fazer esse trabalho lá em Recife. Imagina. Porque a gente não queria fazer com bisturi naquela época, né, de Edson, que precisava ver aquilo para todo mundo chamar atenção, a veracidade das pessoas acreditarem que existia a medicina espiritual. Mas a gente não queria fazer mais daquele jeito. A gente queria voltar para um trabalho mais fluídico. Então, eu fui buscar informação lá, aprendizado, e participei, gostei muito, tive muita orientação. Um dos dias, Silvio estava comigo, né, e materializou o Antônio de Pádua. Foi muito lindo, né? Tive a oportunidade de revê-lo, não é isso? E assim, com muita simplicidade, gente. Todo mundo tinha condições de participar de uma reunião. Bastava fazer uma consulta, né, participar da triagem, da consulta lá, fazer todas as abstinências, que aí, para nós que somos espíritas, é fácil, não é isso, gente? É fácil. Quando a gente quer, a gente consegue. Mas não, deixar de comer carne, não é isso? Passar 15 dias sem comer, né? Sem fumar, sem beber, não é isso? Pelo benefício próprio. Já vai se preparando, né? Não é? Então, assim, o linho que a gente usa lá no centro é justamente para ajudar. Como foi seu reencontro com seu pai? Então, assim, eu comecei... Geraldinho falou muito bem aqui agora, porque lá na cabine nós tivemos essa surpresa, né, de falar com meu pai materializado e com meu irmão Edson materializado. Passamos praticamente 20 minutos conversando. Isso aí foi contado no relógio de um amigo nosso, Chico, que é do Rio de Janeiro, que já veio no Redenção. E eles nos orientaram como deveria fazer, que eu deveria ter mais medo, porque eu fiquei muito traumatizada com a situação, né, que aconteceu com meu irmão, né, que todo mundo sabe, né? E eu fiquei preocupada, porque já tinha sido convidada, já havia uma materialização lá dentro do próprio doutor Adolfo Frites, da própria Sheila. E aí a gente foi lá para ver se conversava com eles. E aí o meu pai, com o meu irmão, nos orientou, eu acho que tinha que ser da família, até mesmo para eu ficar mais tranquila, né? O próprio meu irmão falando, né, meu pai. Então, eles disseram que eu ficasse tranquila, que eles iam ajudar, que eu não estaria só, que fizesse o trabalho, que continuasse o trabalho, que não seria mais com nenhum tipo de instrumento, seria agora com fluidos, que eu ficasse ali estudando, que eu pesquisasse com os cientistas, com esses pesquisadores, que me aprofundasse com todos os livros de lá, que eu li todos, e outros mais, e que a gente começasse. Então, eu tive muita orientação, falou algumas coisas particulares, né? Isso que sempre falo, né? E nós íamos ser ajudados, né? Sempre, em todos os momentos. E a gente foi e nós continuamos com o trabalho, né? O trabalho do Centro Espírita, mas implantamos pelo menos uma salinha, começamos com calma, com trabalho de cura, e depois foi que nós começamos com a materialização. E aí, atualmente, nós temos 4 médios, né, de efeitos físicos que ficam à frente ali nas cabines, fora os demais, mas suspendemos atualmente. E, assim, é uma história muito grande, porque as questões da materialização acontecem também em casa, né? Várias vezes já aconteceu o espírito se materializar e vir nos orientar, né? Certa feita aconteceu, eu estava falando até com os meninos, e foi Zé Grosso, mas ele não se materializou na forma de Zé Grosso, né, que a gente conhece, né? Era uma forma de um senhor, velhinho de idade, que nós abrimos a porta, ele bateu, olha, não fique tranquila, nós queremos aqui conversar com vocês, sentou na cama, na ponta da cama, e haja orientar, principalmente um dos meus filhos, que também tem mediunidade de efeitos físicos. E aí a gente continua firme, não é isso, gente? E precisamos cada vez mais continuar firmes. Agora que suspendemos, né, depois da pandemia, durante a pandemia a gente não pôde mais continuar, e aí depois da pandemia alguns médios não estão mais trabalhando nas casas espíritas, a gente sabe disso que alguns
se afastam, ficam trabalhando em casa, não é isso? É de foro íntimo, a gente não vai intervir no livre-arbítrio de ninguém. E aí a gente continua os trabalhos nas salas, e esta sugestão de reiniciar, nós vamos com calma, porque é necessário nós estarmos sempre com o pensamento elevado a Jesus e com cuidado para não sermos assim vulneráveis, não é isso? Querer, não é com afã e sem o preparo, porque esse preparo ele tem que ser fidedigno. Então, a alimentação, né, séria, os lugares que a gente vai, tem que ter muito cuidado, as roupas que você veste, não é isso? O branco que a gente usa, ou por conta do linho, para que haja uma proteção, porque muita gente vai por curiosidade ali, a gente não deixa os espíritos estarem publicando o nome dos espíritos, a gente não tem esse objetivo de fazer nenhuma sensacionalismo, nem de divulgar, não é a quantidade, a qualidade, a gente não se preocupa com quantidade de pessoas, de trabalhadores, principalmente aqueles que vêm para pesquisar se tem extraterrestre, se não tem, porque agora a moda, né? Não é isso? Se quem é que está, eu estou vendo assim, olha aqui, não, meu filho, olha, por favor, aqui, olha, é Jesus. É Jesus aqui, a gente precisa estudar, né? E essas pessoas vão, fazem tratamento, a gente pede para os médicos ficarem em silêncio com os espíritos, quanto mais em silêncio, melhor, nada de estar falando, porque ali não é uma consulta de perguntar se eu vou passar de ano, se eu vou arrumar um namorado, não é isso, gente. As pessoas gostam de perguntar se está dando certo, se não está dando certo, isso aí não existe. Então, ali a gente já orienta. Quando, antes de adentrar, nós orientamos, uma reunião, antes até de fazer a triagem, nós já orientamos como é o processo, se a pessoa tem condições de ir toda semana. Algum tipo de drogas, algum remédio psicotrópicos, né? Às vezes acontece isso, a gente faz uma consulta com a espiritualidade, nas reuniões de orientação, para saber se essa pessoa pode participar, porque às vezes não é uma coisa não é de livre-arbítrio. Às vezes aquela pessoa está com a doença que o médico diz, você tem que comer carne, não é isso? Proteína. Então, essa pessoa, como é que a gente faz? Então, tudo na vida tem as variáveis, que aí a gente tinha uma seriedade bastante grande para que todos pudessem ser assistidos, mas que não houvesse nenhum tipo de interferência espiritual. Então, a minha estadia lá no Frei Luís foi muito importante como pessoa também, com uma maturidade também espiritual, com pessoas que realmente sabiam lidar. Eu observava muito que existiam pessoas mais de idade, de uma certa idade, participando das reuniões de materialização. Jovens era muito pouco, porque para se abster de determinadas situações, principalmente de relacionamento sexual, também existia isso, porque muitas vezes você tem um parceiro, porque a energia sexual, quando ela é absorvida, né, quando existe uma relação por amor entre ambas as partes, não faz mal. Ali é uma absorção de energia, é um alimento para as duas almas. Mas quando essa pessoa ama, mas o outro não está, né? Outro parceiro não está no mesmo nível energético. Então, há uma drenagem de energia. Então, para evitar isso, a gente pedia também que no mesmo período, né, da abstinência de 72 horas, existia uma dificuldade muito grande, porque às vezes o marido não aceitava, a esposa não aceitava, aí a gente chamava, explicava, era somente 3 dias. No 4º dia você não tem problema nenhum, né? Existia isso, entendeu, gente? Mas a gente faz tudo com jeitinho, não é? Para que ali você não quer ver ela boa, curada, você não quer que ela fique bem, você também tem que fazer a sua parte, né? Você venha com ela, ajude. Então, gente, é muito bonito o trabalho. Eu falei assim, muito resumido, né? Precisa de muito estudo, de muita renúncia. Antes das reuniões, a gente não pode comer chocolate, né? Porque o chocolate ele é energético, mas após deve comer, porque a gente perde energia. Não pode se alimentar com sal. A gente tem que evitar o sal máximo, porque o sal também
ele queima o ectoplasma, imagina, né? Por que é que tem que ser no escuro? A gente sabe que existe materialização no claro, mas é preciso ter um tipo de... Por isso que a gente não sabe de todos os tipos de ectoplasma, de fluidos, não é isso? Um deles, como o Chico Xavier fala, produz dentro do citoplasma, no sistema nervoso central, mas existem outros com maiores capacidades que a gente tem que pesquisar, que a gente tem que estudar e que vai cada vez mais nós nos aproximarmos das curas que Jesus fazia, é isso? Porque existia uma receptividade muito grande, não é? Aquela mulher hemorrágica, para mim, foi a mais bonita que existiu, de todas, porque ela tocou, ele nem estava olhando, quando ela toca na sua veste, então olha a receptividade, olha a preparação de amor espiritual, dessa potencialidade que a gente sempre fala, né, que é o amor, gente, e que é preciso nós estarmos conscientes de que o nosso trabalho ele tem que ser de renúncia, para nós sermos realmente trabalhadores incansáveis na seara do Cristo. Isso aí não tenha dúvida. Eu não tenho que ser mais ou menos, eu tenho que ser cada vez melhor. Eu não tenho que me acomodar nesse trabalho. Meu trabalhinho é somente de entregar, não é, uma mensagenzinha na porta. Mas quando você entrega, você está dando você está dando frutos. Não é isso? Quando você abraça alguém, aperta a mão, você está dando fruto. Pode falar. Perfeito. Meu querido, eu conheço o Tupiara. Eu fiz questão de conhecer. E achei belíssimo o trabalho. Respeito demais. A espiritualidade utiliza o trabalhador que é fiel ao Cristo. Independe de segmento religioso. Ninguém quer saber, quando chegar no mundo espiritual, você der o seu testemunho, Gustavo. Se você é espírita, se é católico, se é ateu, não é isso? O que importa é você ser fiel à vida de um homem de bem. Se você for um homem de bem, você realmente está seguindo. Às vezes, sem querer, né? Dizendo que você é ateu, mas você não é, porque você está seguindo bem. Quantas pessoas eu conheço que é incapaz de fazer o mal ao próximo, que é incapaz de pensar negativo, que é incapaz de sentir uma maldade para com o outro, se coloca no lugar do outro e inverte a situação. E ajuda até o outro, com o seu exemplo, a ele mudar. Meu Deus, eu tenho um pensamento tão negativo com fulano, mas eu vejo que não é assim. É uma pessoa tão boa, não é? Porque nós temos o hábito de analisar pelo estereótipo, não é isso? Quando você olha assim, aquela pessoa ali é vaidosa, né? É orgulhosa, tantas coisas a gente escuta. Quer ser melhor do que o outro, mas não é assim, gente. Nós precisamos mudar, porque enquanto nós estamos assim, nós vamos fazer sempre esse anteparo fluídico negativo. E nunca abrir as portas dos nossos lares, as portas das nossas casas espíritas, que as portas, na realidade, é o nosso coração, para que Jesus esteja presente. Qualquer espírito amigo de evolução altíssima pode estar no seu lar, na sua casa, por que não? Visitar você. Basta você entrar em sintonia, basta você ter esse amor incondicional. Não é isso, gente? Então, o irmão Silvio comentou assim, dá uma ideia de quantas pessoas já foram atendidas, passaram por lá. Lá no Redenção, bom, por mês, na materialização, né? Eram 20, né? Foi desde 2008 que a gente começou a mudar, porque era um centro espírita, não havia esse trabalho de cura, e a gente foi convidada, né? E fui implantar o trabalho, a gente fechou o centro, era um outro centro, a gente fez um trabalho de estudos, e aí, assim, depois de 2 anos de estudos, a gente pode começar, vamos dizer que a gente começou em 2010, né? E terminamos em 2019.
20 pessoas por mês, às vezes 22, Silvio com um coração maior do que eu, né? Mas Silvio pode prejudicar o médico, a gente tem que ser sensato, né? Não pode aumentar a quantidade de pacientes. Não, preste atenção, é o trabalho de materialização ou das semanas, porque eu fiz uma junção aqui, não é? O da semana, né? Só na sala 1 tem 14 marcas. Só na sala 1 são 14 pessoas, né? Vamos dizer, de 10 em 10 minutos. Né? O horário é das 19 às 20 horas, porque a partir das 20 é o tratamento no auditório, assistindo a palestra. Quem não assistir a palestra não concluiu o tratamento. Então, é obrigado. Não é uma obrigação relativamente cheia de amor, porque a fluidificação da água é no final. No final, quando faz a oração, que a gente... Às 20, às 21, termina às 21 horas. E aí conclui. Tem mais alguma coisa? Eu quero responder a pergunta que nós sabemos. Pois não. Ele perguntou... Deu o microfone para ele. Eu falo aqui. Ele perguntou se era um médico para cada paciente. Não era assim. Eram vários médicos com vários pacientes. Então, muitas vezes, você estava como paciente e eu como médico. Eu ia a você, qual era o seu problema? Você dizia coração. Aí eu chamava um médico, cardiologista, para lhe cuidar. E saía para atender outro. E esse episódio era maravilhoso. Maravilhoso. Edna, ela sabe de tudo, mas ela ficava participando com a entidade Adolf Fritz. Quem administrava tudo era eu. Então, ali eu sabia de tudo. Eu preparava as marcas, preparava as pessoas que iam, e tinha essa variedade. Olhe, eu posso dizer a você que nós, durante o período que funcionou, nós tratamos de quase 500 pessoas. Qualquer tipo de doença tinha médico para atender, porque nós tínhamos 8 macas e 8 médicos. E muitas vezes, na materialização mesmo. Espirituais, os médicos. Ele estava pensando que era que eu chamava o médico. Não, ele estava pensando que era o trabalho das salas. Não, na hora, materialização. Era a sala nossa lá, de materialização, é maior do que essa sala. Então, ela tem uma divisão de macas. 8 macas aqui, 8. E aqui, nas minhas costas, 8 gabinetes que os médicos ficavam ali. Os médicos, que eram as entidades que vinham. Compreendeu? Quando eu vinha para cá, eu disse, Edna, quando você falar, fale de Francisco de Assis. Quem não conhece Francisco de Assis? Ele participava. Podia não ser médico, mas atendia também. Compreendeu? E nós fazíamos, no dia de sábado, começávamos cedinho, compreendeu? E tinha muita gente. Porque, além desses vãos que eu disse a vocês, tinha os vãos das pessoas que sentavam
atrás para serem chamadas. Quem chamava era eu, pela ordem que nós tínhamos nomeado. Então, eu dizia, fulano, aí vem aquele nessa maca, ok. Aí botava nas 8 macas. Mas ficava sobrando lugares para mais de 20 lugares de pessoas, e que esse trabalho era um trabalho gratificante, difícil e muito procurado, porque pessoas doentes no nosso país é muito, não é? E lá a gente não eliminava pela doença. A pessoa vinha, a gente registrava qual era a doença dela. Mas se ela dissesse, não, eu tirei um rim, não pode não. Isso não acontecia. A doença era que ia dizer ao médico, ela é que dizia ao médico, e muitas vezes, vou dizer a vocês podem até ficar admirados. Muitas vezes a pessoa estava com a dor no coração e não dizia. Quando o médico chegava, o que é que você tem? Ele disse, eu não sei não, eu estou com a dor. Ele disse, eu já sei, é no seu coração. Aí botava a mão. Eles, a pessoa deitada na maca, muitas vezes não dizia qual era a doença que estava possuindo. Por quê? Porque quando o médico chegava, ele já ia direto no local onde a pessoa tinha doença. Por que isso? Porque ele também enxergava. Ele enxergava, sem precisar de óculos, quanto mais de luz, porque era no escuro, compreendeu? Então, isso era um trabalho que nós fazíamos com um amor tão grande, e que, eu disse também a Edna aqui, nós fizemos reunião lá na quinta-feira passada, e eu perguntei ao doutor Adolfo Fritz, doutor, quando é que a gente vai voltar à materialização? Ele disse, eu quero antes do fim do ano. Quer dizer, que a gente fosse se preparando, porque ele queria reabrir esses trabalhos antes do ano chegar. Tá certo? Por quê? Porque também eles sentiam prazer, amor em tratar uma pessoa doente. Fiquem certos disso. E não existia 2 conversas, não. Era uma conversa só. Por isso, eu tenho... Edna contou a história dela, mas eu comecei antes dela no centro, porque eu frequentava o centro de um cidadão, seu Arnaldo, o nome dele, e ele, numa casa dele, ele construiu um primeiro andar e passou ali a ser o centro espírita da casa de seu Arnaldo. E eu ainda não tinha me aposentado, eu hoje sou aposentado. Comecei a frequentar, até que no dia de São João, a gente lá em Recife, a gente costuma chamar o dia de São João, porque o São João é a festa do matuto, e que lá é maravilha. Aqui eu não sei se chama dia de São João, não é nem feriado, é 23, né? E não é nem feriado. Lá, se não for feriado, o pessoal... Não, é feriado, fecha tudo. Então, no dia 23 de São João, eu recebi um telefonema dizendo que seu Arnaldo já tinha uns 70 anos, tinha falecido. Aí a gente
eu peguei o carro e fui para lá. Quando eu cheguei lá, o pessoal, tudinho, os trabalhadores, tudo lá cheio. Aí chegou um sujeito, vou dizer que é sujeito, viu? Depois vocês entendam. Aí disse, olha, aqui não é mais centro espírita, não. Pode descer todo mundo e ir embora. Esse camarada, ele disse isso porque ele era coronel da polícia. Aí tratou com essa grosseria, compreendeu? Eu olhei para ele, eu queria revidar, mas naquele momento não era propício. Aí eu chamei umas meninas que trabalhavam lá, eu disse, a menina, mas era velha, né? Eu chamo menina para ser agradável. Aí eu disse, vamos procurar aqui na Redondeza uma casa para alugar. Eu não era presidente, não, eu era frequentador. Aí a gente foi andando, e quando chegou no próximo à casa do senhor Arnaldo, a gente já tinha rodeado um quarteirão quase todo, eu vi. Doutor Silvio, olhei para trás, não tinha ninguém, a rua estava vazia. Eu digo, oxente, aí continuei andando. A voz continuou também, doutor Silvio. Aí eu, que danada é que está me chamando? Será algum espírito, né? Só eu que a gente podia imaginar. E eu voltei. Era uma moça que estava na grade da casa dela, por isso que eu não via. Ela estava na grade do portão, gritando por mim. Aí disse, doutor, o que é que o senhor está querendo? Eu digo, eu estou procurando uma casa aqui para alugar. Aí ela disse, olha, a minha eu não alugo, mas eu vendo. A casa dela, meu amigo, não tinha 40 metros quadrados. E era no fundo do quintal. O quintal todo livre. Eu disse, aí não dá para a gente. Mas não tem outra, não é? A gente foi fazer reunião nessa casa. Eu aluguei, eu disse, com 6 meses eu dou a resposta da compra. Ela já tinha até o preço. Ligou para um irmão dela, que ela era da Paraíba, e deram a resposta. Aí a gente começou a fazer reunião espírita. Meu amigo, essa casinha que ela morava, eu não sei como é que eu posso dizer, bangalô. Bangalô é coisa chique, né? Mas era uma casinha que só tinha cozinha, um barracão, mas de alvenaria. Tinha uma cozinha, uma saleta, um quarto e um banheiro. Dava para coisa nenhuma, era pequena. Eu digo, tá bom, eu fico nessa. Quando a gente fazia reunião, o pessoal ficava sentado do lado de fora. Compreendeu? Porque não tinha espaço. Mas nós começamos a construir. Eu comprei a casa dela e comecei a construir. Construí, fiz um salão. O salão nosso de reunião é maior do que isso aqui também, lá do centro. Tem sala para tratamento, sala para não sei o que mais, sala para tudo. A gente fez. Por quê? Agora eu vou dizer a você, eu não sou engenheiro, eu sou formado em Direito. Não é? Eu era magistrado. Então, quando eu ia para lá com os pedreiros, vinha não sei quem, passa assim, ditando tudo para mim. Eu disse isso a você ontem, no dia. Ele ditava o que tinha de fazer. E eu fiz em 2 pavimentos, botei uma rampa enorme, comprei as 2 casas atrás, agreguei tudinho. Quer dizer, hoje a gente tem um salão maravilhoso. Compreendeu? Isso
Tá não, filho, eles não estão achando ruim, não. Disse para acabar, nem ia parar. Eu não ia parar. Pelo menos essa história está até engraçada, não é? Daqui a 5 minutos só. Então, o que aconteceu? A gente começou a fazer os tratamentos, inclusive esse que ela disse a vocês, de materialização. Eu sentia um prazer tão grande, parecia que eu era um médico curandeiro, porque a pessoa entrava de um jeito, olha, vinha gente do interior todinho, tomou conhecimento, batia lá para se tratar. Era coração, até com a perna troncha, isso a gente ajeitava. Até perna troncha, que é mais difícil. Não é? Então, vinha os médicos, eram as entidades espirituais maravilhosas. Você usou uma expressão, quando a gente conversou, na qualificação de cada um, uma coisa assim, mas gente de primeira linha. Qual foi, agora eu vou dizer, você vai me dizer, qual foi o espírito médico que ele estava num lugar, parece que na Europa, e o pai dele adoeceu no outro país. E ele foi mentalmente e curou o pai. Lembra esse, não? Bom, eu lembro do caso do Antônio de Pádua, que é Antônio de Lisboa. Sim! Né? Aí. Ele era sacerdote em Lisboa. O pai dele estava sendo acusado de um crime em Pádua, na Itália. Sim, pronto. É por aí mesmo. E defendeu o pai. Foi testemunha de defesa. E já que eu mandei ela dizer que tinha. Qual foi que eu disse que tinha lá, estava lá. E o pai dele também, hein? Francisco de Assis. Não, Francisco de Assis. Foi Francisco de Assis é que ele morava na Itália também. O pai dele era comerciante, compreendeu? Ele se despiu em praça pública e brigou com o pai. Disse, fique por tudo, até minha roupa, que eu agora vou acompanhar a espiritualidade. Não foi, Francisco de Assis? Até isso. Eu fui para lá para conferir, na Itália, viu? Porque eu sou meio teimoso. Mas eu digo a vocês, façam isso aqui, trabalhem, ajudem o nosso amigo, ele está bem intencionado, compreendeu? Porque isso vai ser maravilhoso, maravilhoso, você ter sua mãe doentinha e dizer, doutor, eu queria que minha mãe ficasse boa, e leva lá e fica boa. Não é de mentira, não, nem de maré. Não, maré, não. De verdade. Eu digo isso porque eu não vi uma vez só, não, eu vi várias vezes, com meus olhos, que eu não uso nem óculos para enxergar. Viu? Então, por que isso também? Tem uma razão de ser, esse porém, é porque meu pai, ele era espírita. Ele fazia reunião espiritual em casa e eu assistia. E gostei e fiquei nesse caminho. Caminho sem volta. E eu não quero voltar. Viu? Muito obrigado pela atenção de vocês. E desculpe. Então, gente, né, fechou com chave de ouro, né? Porque eu queria que ele viesse para vocês conhecerem, o presidente do Lar da Redenção, né? Que antes eu era do André Luiz, minha vida toda foi no André Luiz, e quando ele me conheceu, né, começou a ir para o André Luiz, e me convidou, e devagarinho, aquela coisa vai só uma vez na semana,
e a gente foi para modificar as atividades e fazer um trabalho. Filha, Então, diga muita uma paz, coisa, muita uma luz. coisa que eu queria dizer agora a você. Tá? Eu vou falar, todos ouvem, e a gente vai botar esse trabalho de materialização, e quando estiver funcionando, a gente manda uma cartinha para nosso amigo para avisar que alguém que pode estar aqui esteja doente, vai para lá, é mandar para a Edna Queiroz, que ela bota na lista. Gente, então, muita paz, muita luz, e Deus abençoe a todos. Ô, gente, isso que a gente ouviu aqui da irmã Edna e do irmão Silvio chama-se amor. Amor pelo Cristo, amor pela tarefa espírita cristã. Quem dera se nós tivéssemos o amor que eles têm. Então, vamos seguir o exemplo desse casal maravilhoso que nós abraçamos em nossa casa como mentores dessa casa também, porque nos inspiram a amar mais e a estudar mais. E, se Deus quiser, vamos fazer aqui também, viu, doutor Silvio? Semana que vem, já pegando esse bonde, né? Esse trem mineiro, aliás, bonde não, trem mineiro. Semana que vem nós vamos, aproveitando esse tema da materialização, contar os casos das materializações de Chico Xavier, né? Aqueles que nós escrevemos no livro Chico Xavier, Mandato de Amor, e também aqueles que nós vivenciamos junto de Chico Xavier, e também outros amigos nossos testemunharam para nós. E assim a gente fica fechando esse tema que, embora hoje raro, em todo o Brasil, em todo o mundo, mas nem por isso deixou de ser e deixa de ser real dentro da mediunidade espírita cristã. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Nós vamos pedir à Marina que faça a prece final em nome de todos nós. Acho que está funcionando. Amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, espiritualidade amiga, muito obrigada por mais essa noite, pela oportunidade de aqui podemos assistir esse testemunho de amor e fé dos nossos irmãos Edna e Silvio, por nos mostrar a bênção que é também essa forma de tratamento, de materialização, que aqui em Minas, pelo menos eu não tive a oportunidade de ver, mas já tive a oportunidade de ver a bênção que é os tratamentos espirituais feitos pelo Dr. Fritz, como eles fazem lá também. Só tenho a agradecer a todos esses testemunhos que nos fortalecem cada dia mais e que nos dão a certeza de que estamos no caminho certo, que não existe outro caminho a não ser a seara do Cristo. Que possamos cada vez mais aprender com os nossos irmãos e com a bênção de Deus, temos o YouTube, a internet, para podermos assistir aqueles que estão longe, que nem sempre é possível irmos até o local para vivenciarmos, aprendermos, que possamos estar sempre procurando sermos melhores, nos espelhar no próximo,
naqueles que são exemplos para nós. E que tenhamos sempre em nossos corações, assim como a Edna nos disse, que não basta ir no local, a gente precisa fazer a reforma íntima. Precisamos ter sempre em nossos corações e em nossas mentes os preceitos cristãos. Para isso, assim como ela nos disse, não é necessário sermos espíritas, católicos, evangélicos, qualquer outra religião, mas precisamos ter em nossos corações os preceitos cristãos e termos como exemplo aquele que foi o maior exemplo de todos os tempos, Jesus Cristo. Que a paz, o amor e as bênçãos do nosso Mestre estejam conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Até semana que vem.